do Pibão do Lulão, o Pibão do Lulão. Eu fiz questão de botar aí a foto e a manchete do Estadão, né, pra galera entender como é que tá sendo divulgada essa situação do Pibão do Lulão, né? Então o PIB 2023 veio aí dentro do que já era esperado, 2,9%, diz IBGE. E ali, né, os grãos representando a potência do nosso agro, que seria o responsável, né, o verdadeiro responsável pelo bom resultado do PIB. Eu não acho tão bom assim, vai. Eu acho que o Brasil tinha condição de estar crescendo, se não 7, 8%, que seria ponteando o crescimento global, mas ali 4, 5% dá para ter crescido, né? E a gente precisa sustentar um crescimento de pelo menos 3%, se a gente sonha em ser algum dia um país que escape dessa armadilha da renda média, então a gente tem que sim achar jeito de crescer 3%, 3,5%, 4%, isso sim é crescimento que importa para a gente. Mas vamos ver como é que eles divulgaram isso. Tá? Eles divulgaram assim. Tá? PIB cresce 2,9%, mas fica estagnado no segundo semestre. PIB sobe 2,9%, mas investimento cai. PIB sobe 0,9%, mas queda de investimento alerta. Né? Esse é o tom, né, da nossa mídia, e talvez a manchete mais irritante tenha sido essa aqui, né? Do nosso querido Alexandre Schwartzman, né, que é aí um sionista de carteirinha, um sociopata, que escreveu: se o país continuar crescendo 3%, vai ter dificuldades com a inflação. Então, tipo assim, porra, não dá para crescer muito não. O crescimento bom é aquele crescimento de 1%, né? Claro que é bom. E aí você vai para as letrinhas miúdas do texto do Schwartzman, tá lá algo que eu sempre digo que eles defendem, tá? Isso é o que eles acham que é a ciência boa, né? A boa ciência econômica, né? Se a taxa de desemprego continuar caindo, a gente vai ter problema. Por isso que eu chamo de sociopata, tá, gente? Porque o liberal, ele sempre defende o desemprego, tá? O desemprego dos outros. É isso. Olha, o problema da economia é que tem muito pobre trabalhando. Vamos aumentar o desemprego aí, que assim a gente segura a inflação e mantém tudo nos conforme. E vamos entender o seguinte, eles falam isso para defender o emprego deles, para defender o próprio emprego nesses jornalões, porque eles vão lá e dizem, dão um verniz técnico para aquilo que é político e que os jornalões querem ouvir, tá? Querem ouvir. O fato é que o crescimento do Brasil, já pelo segundo ano consecutivo, nessas taxas, é algo que a gente precisa. Aí daí para cima. Eu tenho dito que o que preocupa é a sustentabilidade desse crescimento. É possível o Brasil sustentar um crescimento desse tipo? Ou melhor que isso, porque o Brasil podia ter crescido mais, viu, gente? Se já na metade do ano a gente estivesse com um juro, né, com uma taxa básica de juros dentro da realidade, sei lá, alguma coisa em torno de 10%, o Brasil podia ter crescido 4%. Podia ter crescido, ainda tinha espaço para isso. O Brasil vinha convivendo nos últimos anos, tá, com uma capacidade ociosa grande na nossa economia, dando espaço para a economia voltar a crescer. Isso já não é mais bem verdade, mas ainda assim há algum espaço. Tá? A inflação convergiu, o ambiente externo foi favorável, as nossas commodities venderam bem, o consumo das famílias melhorou, o setor de serviços está mais dinâmico, teve investimento público, sobretudo no primeiro semestre, então aí vem a primeira coisa que eu quero dizer. Tem muito bolsonarista dizendo o seguinte, mas estagnou no segundo semestre, né? Então, quarto trimestre o crescimento foi nulo. Isso aí é porque acabou o bônus da boa administração do Paulo Guedes. Então, na verdade, não é culpa do Lula esse PIB. Isso é bobagem, tá, gente? Isso é bobagem. Tá? A explicação mais crível é outra. Nós tivemos mais investimento público esse ano. Tá? PEC da transição. A gente teve espaço fiscal para gastar um pouco mais esse ano. Tá? Conforme começaram os contingenciamentos, né? Começou a ter um pouco mais de dificuldade. Eu prefiro essa explicação. Me parece uma explicação mais crível. Não tem nada a ver com o Bolsonaro, não tem nada a ver com
Paulo Guedes. Tem a ver com a recuperação da nossa economia, tem a ver com o investimento público. Agora, me preocupa por quê? Porque nós não tínhamos ainda o arcabouço fiscal do Haddad, nosso novo teto de gastos, nós tínhamos a PEC da transição autorizando o governo a gastar um pouco mais, coisa que não vamos ter daqui para frente. Então já não teremos boa parte daquilo que ajudou o Brasil a crescer 3% em 2023. Então 2024 já se apresenta dessa maneira. Mas vamos lá, vamos entender um pouquinho mais desses dados que o IBGE soltou aí do PIB para a gente fazer a discussão e entender por que da sociopatia lá do Schwarzman. Né? Por que eles dizem que o Brasil não pode manter um crescimento sustentável de 3%? Por que eles dizem que o desemprego deve aumentar para manter a inflação controlada? Tá? Os liberais trabalham com uma ideia de taxa de desemprego natural, tá? Que seria aquela taxa de desemprego que não acelera a inflação. Tá? Isso aí é alguma coisa em torno de 4% de desemprego. Tá? Mas para países como o Brasil, países não desenvolvidos, países periférico-dependentes, aí nós vamos ter alguma coisa entre 9% e 11% de desemprego. Por isso que para mim é sociopatia, porque para você defender que uma economia tem que ter 10% da massa de trabalhadores desempregados para que essa economia não tenha inflação, você está defendendo que 10% das pessoas passem fome. Por isso que eu digo que é sempre defender o desemprego dos outros, tá? Mas a coisa não é por aí. Agora, é claro, tá, gente? Há um fundo de verdade nisso, só que a explicação do que fazer é que é bastante diferente. O liberal vai defender o aumento do desemprego, vai defender um crescimento menor. Não é isso que a gente tem que defender. Como eu disse, o Brasil ele precisa sair dessa armadilha da renda média, o Brasil precisa ficar rico, precisa desenvolver suas forças produtivas, porque isso é fundamental para que a gente possa fazer política de redução da desigualdade, que a gente melhore a renda do trabalhador, melhore a qualidade de vida da classe trabalhadora, porque é isso que a gente quer. Então o Brasil tem que crescer 3% para cima. E não, como dizem os ortodoxos liberais, 3% para baixo e conviver com alto desemprego. Então vamos lá, nós tivemos um crescimento de 2,9% em 2023, tá? Mas em relação ao terceiro trimestre, do terceiro para o quarto, o crescimento foi zero, tá? Gente, isso aí, tá, é compatível com um crescimento, tá? Se a gente botar aí que seria o aumento da renda per capita do brasileiro, tá? Com um crescimento de 2,2%. É pequeno, nós precisamos de um crescimento maior do que isso. Tá? E quando a gente vai avaliar o PIB, a gente tem que avaliar o PIB do que ele tem, né? O que a gente tem do PIB do lado da demanda e o que a gente tem do PIB do lado da oferta. Do lado da demanda, tá? O que vai puxar esse PIB vai ser o consumo das famílias, que em 2023 subiu 3,1%. Tá? Mostrando uma boa dinâmica do nosso mercado interno. Porém, o dado ruim da história, que é o que está fazendo esse auê de todo mundo dizer que o Brasil não consegue crescer 3%, tá? É esse dado que eu vou botar na tela aí para vocês. Tá? É o dado de formação bruta de capital fixo. Tá? Então, a formação bruta de capital fixo no Brasil é que está ruim. Tá? A gente teve uma queda de pouco mais até, de 3% ao longo do ano. E o que é essa formação bruta de capital fixo? Tá? Que a galera está dizendo aí que caiu e é perigoso. É aquilo que prepara a economia para crescer. Tá? É aquilo que prepara a economia para crescer. Então, quando há um crescimento na formação bruta de capital fixo, significa que a economia capitalista está se preparando para um crescimento mais sustentável, está aumentando a sua capacidade de oferta. Então vejam, o que a gente teve? A gente teve, além dessa queda na formação bruta de capital fixo, a gente também teve uma queda na taxa de investimento da economia brasileira. Em 2022, a gente teve uma taxa de investimento de 17,8%, caindo para 16,5% em 2023, tá? E o crescimento só é sustentável se a capacidade produtiva estiver compatível com a demanda. Tá? Porque caso contrário você vai ter inflação, em algum momento você vai ter inflação. Não é difícil de entender isso, gente. Se a demanda cresce mais que a oferta, tá? E a gente começa a ter pressão nesse sentido aí, você vai ter a clássica inflação de demanda. E é isso que os economistas estão alertando. Olha, não adianta crescer 3%. Tá? Com queda do investimento e queda da formação bruta de capital fixo. Porque se começa a acontecer isso, nós vamos ter logo um quadro de inflação de demanda. A solução para o liberal é retrair a demanda. Né? Então você aumenta o desemprego, mantém o juro alto, cresce menos, controla a inflação,
de um jeito, né? Controla a inflação, reduzindo a atividade econômica. Não é isso que a gente quer. Eu concordo que com queda na formação bruta de capital fixo, queda no investimento, a gente não consegue sustentar um crescimento vigoroso. Mas o que eu defendo? Bom, que a gente tenha uma taxa de investimento compatível com um crescimento vigoroso, né? Que a gente consiga o reverter, melhor dizendo, essa queda na formação bruta de capital fixo. Tá? Com menor investimento, tá? A taxa de crescimento sustentável do Brasil, tá, com essa taxa de investimento aí de 16,5%, segundo cálculos lá do professor Oreiro, que eu estou utilizando aqui como referência, tá, de 2%. Ou seja, com esse nível de investimento no Brasil, o máximo que seria sustentável para a gente não ter aceleração da inflação seria um crescimento de 2%, que é um crescimento insuficiente para a gente conseguir sair da armadilha da renda média e se transformar num país desenvolvido, num país rico. Tá? Além do que, a gente vai ter uma taxa que sequer faz com que aumente a nossa renda per capita. Tá? O professor Oreiro está dizendo para a gente que com aquela taxa de 17,8% de investimento, a gente já sustentaria um crescimento que não é ideal, que seria um crescimento de 2,43% do PIB. Com uma taxa menor de investimento, com a queda que a gente teve nesse ano, essa taxa sustentável fica menor ainda. Tá? Para que a gente tenha uma taxa de crescimento de pelo menos 3%, que seria um crescimento digno, né, daí para cima, nós precisaríamos de pelo menos 20%, tá, de taxa de investimento no Brasil. Então, a gente tem que fazer o quê, galera? A gente tem que aumentar o investimento. Então, não adianta a gente contar com o setor privado para fazer isso. Tá? Esse investimento tem que vir do setor público. Então nós temos que encontrar brecha de alguma maneira, né, nesse arcabouço fiscal do Haddad para conseguir elevar a nossa taxa de investimento, para só assim a gente conseguir recuperar o espaço perdido e viabilizar um crescimento vigoroso e mais sustentável. Pelo lado da oferta, tá, o que a gente viu? Também é importante esses dados do PIB, porque também ajuda a desconstruir um pouco do discurso do governo, porque uma coisa é o discurso, outro ponto é a ação. A gente viu que a indústria cresceu pouco, 1,6%, tá? E esse crescimento, além de pouco, ele é um crescimento ruim, porque quando a gente vai olhar o que cresceu da indústria, tá? A indústria que puxou esse crescimento aí de 1,6% foi a indústria extrativista. Por exemplo, o setor de gás, minério de ferro, petróleo, cresceu 8,7%. E a indústria de serviços de utilidade pública, tipo eletricidade, gás, esgoto, cresceu 6,5%. Quando a gente vai para a indústria de transformação, que é a que realmente interessa, que é aquela que vai produzir melhores empregos, que tem mais produtividade, que vai estabelecer uma cadeia produtiva mais complexa, mais diversificada, enfim. A indústria que interessa, que é a indústria de transformação, ela encolheu 1,3% no ano. Portanto, o que a gente tem é a continuidade do nosso processo de desindustrialização. Então, uma coisa é o discurso do governo, política industrial, etc., né, que inclusive o próprio Haddad foi lá dizer que é apenas palavras ao vento, para inglês ver, porque na prática não vai ter nada disso, né? Então não adianta o BNDES falar, não adianta setores da economia do governo falarem, porque a realidade é isso. A nossa indústria de transformação caiu 1,3%. Tá? Os destaques do lado da oferta, então, é o agro, com crescimento vigoroso de 15,1%. Só que aquela coisa, a qualidade desse crescimento é muito ruim, gente, porque só a soja, tá, cresceu 27,1%. Tá? Soja e milho estão em máximas históricas. A soja quase toda ela é exportada, gente. Quando a gente vai para o mercado doméstico, mesmo no agro, a coisa não está tão boa assim. O arroz caiu 3,5%, o trigo caiu 22,8%. Tá? Então, assim, crescimento de 3,9% é bom? É bom. A perspectiva para 2024 é de repetir? Não, não é. O mercado está dando aí coisa de 2%. Eu diria entre 1,5% e 2%, que é mais ou menos o que o mercado está dizendo, e a justificativa é essa. Nós não vamos ter um impulso fiscal, nós não vamos ter
PEC da transição, já vai estar vigorando o arcabouço fiscal, a conjuntura internacional parece já não ser tão favorável quanto foi em 2023, dificilmente nós vamos repetir os 2,9%, 3% de crescimento. Se crescer 1,5%, 2%, já vai estar bom. Só se vocês entenderem que todo o discurso que eu fiz hoje, crescer 2% é pouco. É pouco. Tá? E uma última coisa que eu quero colocar aqui também para a gente fazer uma discussão a respeito da narrativa da mídia é o seguinte: a agropecuária foi aí a que mais cresceu, o setor agro aí com 15,1%. Mas quando a gente vai olhar a participação do agro no PIB, a gente percebe uma outra coisa. Reparem que o crescimento bastante mais modesto ali do setor de serviços, que em vez de dar lá os 15,1%, deu 2,3%, né, mais especificamente 2,39%, o impacto é maior, é um impacto ali mais significativo do que o impacto da agropecuária. Isso também mostra um pouco da recuperação do nosso setor de serviços. Claro, se você vai para o dado do decomposto, grande parte desses serviços aí que cresceram são serviços financeiros, tá, gente? Mas não é só. Né? De uma maneira geral, os serviços cresceram, mostrando que ainda temos uma economia em recuperação, uma vez que na crise o setor de serviços é o que mais perde, porque é o que tem mais dificuldade de reajustar seus preços no momento de inflação. Tá? Então, assim, gente, o dado do PIB é ruim? Não, não é ruim. Olhando o dado inteiro. Mas quando a gente decompõe, a qualidade desse crescimento é ruim. E pior, a gente não tem indicativo que vai conseguir manter essa taxa de crescimento em 2024. Então a gente tem que sim fazer muita pressão, porque senão a coisa tende a piorar. E a degradação do quadro econômico vem junto com a degradação do quadro político. Tá? E se a gente não quer um retorno da extrema-direita, é importante também que a economia não saia do lugar, pelo menos não muito.